Salve, tropa do futebol! Esse é o canal Futebol, Notícias e Reações. Vitórias do Palmeiras e do Flamengo, mantendo liderança e vice-liderança, respectivamente. Goleadas do Fortaleza e do Botafogo. Os maiores destaques da oitava rodada do Campeonato Brasileiro, você vê agora, aqui no canal. E lembrando sempre, se você for novo aqui, inscreva-se, venha fazer parte da família Futebol, Notícias, Reações e tamo junto.